Na aula de hoje, pessoal, vamos ver um conteúdo de ortografia, que nós já também vimos uma parte dele, do seu conceito, quando nós estudamos sobre formação de palavras. Só que hoje nós vamos estudar as regras, todas as regras que envolvem o uso do hífen em palavras que são formadas por prefixação. Quando nós estudamos sobre os tipos de derivação, de composição de palavras, na verdade, que nós vamos ter os tipos de formação de palavras, que nós temos a derivação, temos a composição, e vimos que na derivação nós vamos ter, por exemplo, derivação prefixal, sufixal, vamos ter a derivação que vai ocorrer com o uso tanto de um prefixo quanto de um sufixo, vimos também a aglutinação. Então, na aula de hoje, vamos ver quais são as regras que se aplicam na formação de palavras para o uso do hífen ou não, a depender da formação dessa palavra. Então, vamos focar na formação de palavras por prefixação, para saber quando a gente forma palavras por prefixação, que vamos ter que usar o hífen ou não. Além também de regras em que ele não vai poder ser utilizado em outras formações de palavras. Hífens em palavras formadas por prefixação. Então, só para a gente retomar o que nós já tínhamos estudado na outra aula, da segunda unidade. Quando estudamos os processos de formação de palavras, descobrimos que muitas delas são originadas da aglutinação de prefixo ou radical, ou seja, a gente vai pegar um prefixo e um radical e apenas juntá-las, certo? Isso acontece bastante, que é a aglutinação, a união de um prefixo com um radical. Por exemplo, nós temos a palavra braço, que é o radical, e nós vamos adicionar o prefixo ante ao radical braço e formar antebraço. E foi por aglutinação porque, eu apenas juntei. E não houve a perda de nenhuma letra também, nenhum termo, que também a gente viu na aula de formação de palavras que há algumas formações em que a gente vai precisar juntar e pode perder uma letra ou outra do radical ou do prefixo. Ou sufixo. Outro exemplo é dizer. Dizer é o radical. Eu adiciono o prefixo contra ao radical dizer e forma contradizer. E foi por aglutinação. Eu apenas juntei. Permeável é o radical. Adiciono o prefixo in, crio impermeável. Só que aí o que nós vamos estudar hoje não é a aglutinação que nós já estudamos. Nós vamos começar a ver o seguinte, o que existe além disso, para além da aglutinação e de formações de palavras que são apenas baseadas na união de um prefixo a um radical, como é que nós podemos formar outras? Então, ao observarmos os exemplos anteriores, né, percebemos que o prefixo, nesses casos, uniu-se diretamente ao radical. Não foi necessário o uso do hífen para a derivação dessas palavras, e é o que nós vamos estudar hoje. É quando o uso do hífen é obrigatório entre o prefixo e o radical. Então, aqui nós vamos ter o seguinte. Deve-se usar hífen nos vocábulos formados por... Então, aqui é regra. Obrigatoriamente, eu devo usar o hífenzinho, que é o tracinho, em vocábulos, ou seja, em palavras que são formadas por esses prefixos. Prefixos é o afixo que vem antes do radical. Quais são os prefixos que obrigatoriamente eu preciso usar o hífen depois deles, para separá-lo do radical? O prefixo contra, extra, infra, supra e ultra. Quando seguidos de radical iniciado pela letra H. Ou pela mesma vogal na qual termina o prefixo. Então, veja só. Primeira regra. Quando eu tiver formação de palavras que utiliza dos prefixos contra, extra, infra, supra e ultra, e o radical começa com a letra H, ou tem a mesma vogal, ou começa com a mesma vogal que o prefixo termina, que no caso é a letra A, eu obrigatoriamente preciso usar o hífen. Exemplo, intrahepático. Primeiro elemento da regra foi cumprido, que foi o intra. O radical, ele começou com a letra H.
Então, separo por hífen. Infra também foi cumprido. Aqui não estava nem no exemplo, intra também. Intra também é outro prefixo que entra nessa regra. E o radical foi formado pela letra, começou com a letra H. Então, perdão, seguindo a regra, preciso usar obrigatoriamente o hífen. Contra, prefixo contra. Lembrando que contra termina com a vogal A e almirante, que é o radical, começa com a vogal A. Então, obrigatoriamente, eu coloco o hífen aqui. Essa foi a primeira regra. Segunda regra. Eu tenho obrigatoriamente que usar o hífen quando eu vou formar palavras com os prefixos ante, arque e sobre, seguidos quando o radical começar pela letra H ou pela mesma vogal que termina o prefixo. A mesma coisa do anterior. Novamente, se o radical começar com a letra H ou com a mesma letra com a qual terminou o prefixo, eu obrigatoriamente coloco o hífen quando os radicais forem ante, arque e sobre. Por exemplo, ante, histórico. Histórico, que é o radical, começou com H. Arque, inimigo. Inimigo começou com I, que foi a mesma vogal que terminou o prefixo. A terceira regra para quando precisamos usar o hífen na formação de palavras vai ser quando eu tiver os prefixos super e inter e os seus radicais para a formação da palavra ou forem começados pela letra H ou pela letra R. Por exemplo, homem. Homem começa com H. Adiciono super, super-homem. Hífen, obrigatoriamente. Revista, começa com R. Adicionei o prefixo super, super revista, com hífen. Helênico, começa com H. Adicionei o prefixo inter, inter-helênico, com hífen. Resistente é o radical que começa com a letra R. Adicionei o prefixo inter, preciso colocar o hífen, e interresistente. Próxima regra. Precisarei obrigatoriamente colocar o hífen na formação de palavras quando eu utilizar os prefixos ab, ad, ob, sob e sub. E o radical da palavra que eu vou formar, ele é iniciado pela letra R. Exemplo, rogar, ab, rogar. Começou com R, prefixo ab. Usa o hífen. Rogação, mesma coisa. Começou com R, prefixo ad, ad, rogação com hífen. Repetício, começou com R, prefixo ob, ob repetício, com hífen. Roda, começou com R, o radical, e o prefixo é sob, sob roda. Reino, começou com R, prefixo sub, sub-reino. A próxima regra é quando os prefixos forem os sota, soto, vice ou viso, em alguns casos, e o prefixo ex, com o sentido de cessamento ou estado anterior, ou seja, para falar sobre algo que é prévio, anterior, ou com o sentido de cessamento, que significa encerrar, parar algo. E aí, então, nós vamos ter, então, e aqui, essa regra é interessante porque todos os prefixos, todas as palavras formadas por prefixos sota, soto, vice, viso e ex, obrigatoriamente eu preciso colocar o hífen, independentemente de como é a inicial do radical. Então, sota piloto, soto ministro, vice-reitor, ex-diretor, desde que, lembrando que o ex tem que ser com sentido de anterioridade ou de encerramento de algo. Quando não é com esses dois sentidos, com o ex, no caso específico, não pode colocar hífen. Tem algumas palavras, como expropriação. Deve-se usar hífen também, nossa próxima regra, quando eu estiver falando da formação de palavras com os prefixos pós, pré e pró.
quando tem significado e acentos próprios. Ou seja, pós, ele tem como significado, o pós com acento agudo, tem como significado posterior. Pré, com acento agudo, ele tem como significado algo prévio, anterior, que foi feito antes. E pró, com acento agudo, ele traz como sentido a ideia de apoiando algo, de apoiar uma causa. Eu sou apoiadora da defesa de proteção aos animais, por exemplo. Então, eu sou pró a isso, pró-defesa. Então, quando esses prefixos tiverem esses conceitos e já tiverem seus próprios acentos, eles vão ter que serem, quando eles forem utilizados na formação de palavras, vai ser separados por hífen. Agora, se forem formas homógrafas, ou seja, possuírem a mesma escrita, ou seja, POS, PRE, PRO, porém, sem o seu próprio acento, não se usa hífen. Então, como é que eu faço para entender? Quando a gente fala de pós, pré e pró, perdão, como prefixo, eu tenho que observar. Ele já possui acento próprio? Se possuir acento próprio, a regra vai ter que você seguir a seguinte fórmula. Botar o prefixo pós, pré ou pró, hífen e o radical. Se eles não forem acentuados, for pós, pré e pró sem acento, o que acontece? Eu não vou colocar o hífen, vou ter que fazer a aglutinação, que é apenas juntar. Exemplo, no caso daqui, prefixo mais hífen em quais situações? Quando eu tiver o pós, o pré ou o pró acentuados e com conceitos próprios. Então, aqui eu tenho pós-graduação. Pós-graduação é a formação acadêmica posterior à graduação. Por exemplo, eu me formei em Direito. Então, eu já tenho uma graduação. O bacharel em Direito. Beleza. O que é a pós-graduação? Vai ser a formação acadêmica que eu vou fazer posteriormente à minha graduação, ao meu curso de Direito, que pode ser uma especialização. Então, tem conceito próprio e tem acento. Então, eu separo por hífen. Pré-escolar. Pré-escolar tem um conceito próprio também. Então, tem o radical escolar e tem o pré-acentuado. O pré-escolar passa de algo de um período que é anterior ao início da escola. A um período anterior ao período da escola. Pró-britânico vai ter como sentido, já que é pró-acentuado, de ser apoiador britânico, apoiador do... E agora eu vou esquecer, da Inglaterra, que o britânico, o termo se refere à Inglaterra. E aqui nas suas formas homógrafas, ou seja, que se escrevem da mesma forma, porém elas não têm acento, eu tenho pós-por, pré-estabelecer e procônsul. Todas as três usaram os mesmos prefixos? Sim, com exceção do quê? Que não foram acentuados. E se não foram acentuados, eu não separo por hífen. Nossa próxima regra é quando o prefixo ou o elemento anteposto, ou seja, tudo que vier antes, termina na mesma vogal com que começa o segundo elemento, que geralmente é o radical. Então, aqui eu tenho a, separei por hífen, separei por hífen, I, por hífen, O, por hífen. Então, essa é uma regra geral para a formação de palavras com hífen. Quando o termo anterior terminar com a mesma letra que o termo posterior, eu preciso separar com hífen. E não é nem todas com a mesma letra, na verdade é especificamente com a mesma vogal, A, E, I, O, U. Uma dessas 5 opções. Quando o termo anterior terminar com a mesma vogal com que o termo posterior, o termo seguinte, começa, eu obrigatoriamente preciso separar com hífen. Exemplo, supra-auricular, anti-existente, anti-imperialista, neo-ortodoxo. Atenção, aqui é umas regrinhas, umas exceções que precisamos nos ater para não cometer erros. Até agora, foram todas regras de utilização do hífen na formação de palavras com prefixo, ou seja, palavras formadas por derivação prefixal.
ou prefixação. Agora, nós vamos prestar atenção a algumas exceções, certo? A termos que são formados sem hífen, mesmo que, em tese, se aplicassem as regras anteriores. Mas aqui são regras de exceção, são exceções às regras anteriores. Então, quando o segundo elemento, ou seja, a segunda parte da palavra, começar com vogal diferente, não se usa hífen. Então, já é quebrando a regra anterior. Se na regra anterior eu falei que sempre que o termo anterior terminar com a mesma vogal que o termo posterior, eu preciso usar hífen, o contrário se aplica também. Ou seja, sempre que o segundo elemento, a segunda parte da palavra, terminar com a vogal, começar com a vogal diferente da que terminou o primeiro termo, eu não coloco hífen. Por exemplo, ultra elegante. O elegante, que é o radical, que é o segundo termo, né? Começou com E, ultra terminou com A. Vogais diferentes, não separo por hífen. Próxima exceção, próxima atenção a especificidades. Quando o segundo elemento começar com R, duplica-se o R e não se usa hífen. Exemplo, eu tenho aqui regimental e tenho extra. O que foi que eu fiz aqui? Lembrando que tem algumas regras em que determinados prefixos, ao serem juntados com um radical começado em R, bota o hífen, mas são prefixos específicos que estavam no slide que já apresentei. De resto, sem aplicar as regras que foram mostradas anteriormente, quando a segunda palavra começa com R, eu vou duplicar o R e juntar os dois termos e não separar por hífen. Então, aqui eu tenho o extra e tenho o regimental. Regimental é o segundo termo, começou com R, que foi o que eu fiz, dupliquei o R e juntei sem hífen. Extra regimental. Próxima exceçãozinha, próxima observação. Quando o segundo elemento começar com S, faz a mesma coisa. Duplica-se o S e não se usa hífen. Então, aqui nós temos sumo e temos supra. Primeiro termo supra, segundo elemento sumo. Sumo começou com S. O que foi que eu fiz? Então, dupliquei o S e não separei por hífen. Ficou supra-sumo. E é isso. Então, na aula de hoje, nós vimos as regras de utilização. Bloqueou, foi? Nós vimos as regras de utilização do hífen na formação de palavras por prefixação, ou seja, com a adição de um prefixo a um radical.